concursos para LESP constitucional. Vamos lá. Dos direitos e deveres individuais coletivos, questões, tá? Eu vou ler gabaritos de questões, que nem os vídeos que eu fiz anteriormente. Alguns. De acordo com a Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Aos litigantes, isso aqui eu só vou ler os gabaritos, tá? Não vou comentar os outros porque senão demora demais o ponto. Aos litigantes em processos judiciais ou administrativos e aos acusados, em geral, são assegurados a garantia de contraditório e de ampla defesa. Todos têm diretório de defesa. Questão FTC. Sobre a competência penal de justiça federal é incorreto. Tribunais regionais e juízes federais têm isso? É incorreto. Bom, já que ele pediu o treco para estudar o Poder Judiciário, acho que dá para dizer que cai isso, né? É incorreto afirmar que compete aos juízes federais processar e julgar. É incorreto afirmar que ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso ordinário decisão concessiva de habeas corpus decididos em última ou única instância pelos tribunais regionais federais. Não é o Tribunal Regional Federal, é o Superior Tribunal Federal. Estranho, né? Eu acho, eu não sei, na verdade não sei o que está errado naquela questão não. Sobre servidores públicos, a Constituição Federal afirma que VUNESP, o servidor público Estado perderá o cargo em virtude de sentença judicial tratado de julgado. Dois métodos, tratado de julgado, né? Ou crime. Próximo, VUNESP, disposições gerais para a administração. Para quem comete ato de improbidade administrativa, a Constituição Federal prevê, entre outras, a seguinte pena. Daí as penas que estão na Constituição é a disponibilidade de bens, é uma delas. Próximo, dos precatórios. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distritais e municipais, em virtude da sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação dos casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nas créditos adicionais abertos para este fim. Evidencia-se, portanto, que o mencionado dispositivo constitucional referente aos precatórios judiciais proíbe a designação de pessoas ou de casos nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Trata-se do típico exemplo da aplicação do princípio da impessoalidade. Interessante. Próximo, mesclada. MP. Acerca das funções essenciais da justiça, assinale a opção correta. SEBRASP. A escalação correta é: incumbe ao Ministério Público, entre outras importâncias, delegações constitucionais, a defesa do regime democrático dos interesses sociais indispensáveis. Próximo, Camargo Carlos Caruso Cássio Cardoso exercem respectivamente os cargos de presidente, isso aqui é da FCC, das reuniões, presidente do STF, vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados e presidente da República. A mesa do Congresso Nacional será presidida por... Daí você tinha que identificar, você tinha que lembrar quem é, e depois você tinha que identificar na ordem aqui quem é a pessoa certa. Quer dizer, você tem que lembrar o cargo de quem é o presidente, quem é o presidente da mesa, e daí você tem que olhar na ordem aqui o nome da pessoa. Nesse caso aqui é o presidente do Senado Federal, tá? O presidente do Senado Federal está aqui na 1, 2, 3, é o terceiro cara. Então ele é o Caruso. Acertamos também. A Constituição Federal estabelece que ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação ou exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, aplica-se o regime de GRGPS, tá? Geral de Previdência Social. Legal. Próxima questão. Segundo a Constituição Federal, a criação de associações na forma da lei e a cooperativas, daí ele está falando de associações, e depende de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Independe de autorização, tá? Próximo das atribuições do presidente, o presidente da República solicitou a sua assessoria que verificasse se, entre outras competências privativas que a ordem constitucional lhe outorgou, era permitido a delegação de alguma delas. E a assessoria respondeu corretamente que sim, existem relações que são possíveis, né? Daí o que a resposta correta nessa questão era: apenas as competências privativas expressamente indicadas são suscetíveis de delegação. Basicamente, na Constituição tem um parágrafo que diz competências privativas, e depois vai ter um parágrafo dentro do artigo de competências privativas que vai falar que só podem ser delegadas nessa ordenzinha, pelo que eu me lembro, né? Depois, questão de direitos e deveres individuais, coletivos. Em matéria de direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal prevê que, daí tem várias coisinhas aqui,
E o certo era, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Questão da VUNESP. Questão VUNESP, princípios fundamentos, a não intervenção e a solução pacífica dos conflitos, conforme prescreve a Constituição Federal, constitui-se em... O que é a solução pacífica? Esse aqui é um daqueles trecos do artigo 1 a 4, né? É a Constituição da Regência das Relações Internacionais da República Federativa do Brasil. Sempre há solução pacífica. O próximo, emenda da Constituição, esse aqui é bom para cair, dispõe a Constituição Federal de 1998 acerca de processo legislativo das emendas constitucionais. A resposta certa era: a Constituição não poderá ser emendada na vigência da intervenção federal de estado de defesa ou de estado de sítio. Isso também está escrito na Constituição Estadual de São Paulo, tá? Próximo, a assinatura alternativa dos municípios. A assinatura alternativa que corresponde à disciplina constitucional dirigida às câmaras municipais, que é o poder legislativo municipal, certo? Essa era uma prova de câmara e era da VUNESP, né? A Constituição Federal fixa o limite máximo para a composição das câmaras municipais e para subsídios vereadores, sabe? Na verdade, isso aqui mostra que o básico da VUNESP é falar uma questão sobre o treco, né? Então, provavelmente vai cair nas competências de Estado ou vai cair uma competência da Alesp nas questões, numa das questões. Vai ser tipo a questão de uma das questões de nível fácil, né? Bom, sobre a constitucionalidade das câmaras municipais, a Constituição Federal ele fixa o limite máximo para a composição de câmaras municipais e para subsídios vereadores, né? Tá bem escrito lá um nome de números de quantidade de vereadores e também lá no final das quantidades de vereadores tem os percentuais de subsídios, né? Bom, a Constituição Federal segura aqui, além de outros, segura aqui, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei, são gratuitas as seguintes ações: mandado de segurança habeas corpus, habeas data. Bom, você tinha que lembrar as coisas que são gratuitas. O mandado de segurança não é gratuito, o habeas corpus e habeas data são gratuitos. Próximo, os precatórios. Precatórios, assinale a aprovação correta. Os precatórios, né? A resposta era: os pagamentos de créditos de natureza alimentícia se dar-se-ão independentemente de observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes da condenação de outra natureza. Próxima, súmulas vinculantes. Sobre a súmula vinculantes dos STF, é correto afirmar que compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civis e militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O serviço de limitação pública pode ser remunerado mediante taxa. Falei errado. O certo é: compete privativamente à União legislar sobre os vencimentos dos membros dos Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Próximo. Ação popular. Fixando os vereadores do município de São Carlos a sua própria remuneração para que essa possa viger na própria legislatura, caracteriza-se ato inconstitucional lesivo ao patrimônio material e à moralidade administrativa. A respeito das tais fatos, qualquer cidadão pode ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental, mandato de segurança, de procedimento fundamental, mandato de segurança, ação direta de inconstitucionalidade, ação popular ou ação civil pública. Qual que é? Ação popular, tá? Próxima questão de direitos e deveres individuais coletivos. Assinale a alternativa correta com relação ao direito de reunião assegurado pelo artigo 5. Daí o direito de reunião, a opção correta era: toda reunião deve ter duração limitada em razão de seu caráter episódico e temporário. Daí, na verdade, isso aqui não está especificamente escrito, mas é uma coisa confiada, certo? Próxima questão. A alternativa correta acerca da competência para legislar sobre Seguridade Social. Seguridade Social é uma competência à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Previdência Social é concorrente, né? Prevê a Constituição, servidores públicos, prevê a Constituição Federal que aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados Federais e dos municípios, incluídos nas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário mediante contribuição dos servidores ativos e inativos civis e dos pensionistas civis do respectivo ente público e dos servidores ativos. Acabei começando a ler as alternativas, né? A resposta é:
É assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, solidário, mediante contribuição, respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos dos pensionistas, né? Ou seja, o custeiozinho. Esse aqui você tinha falado, custeio. Ente público, ou seja, se é uma previdência de estadual, é o ente estadual. Mais servidores estaduais ativos e também os pensionistas. Tá. Próximo. Questão de deveres. Direitos e deveres. Não haverá pena. Deve ter que falar alguma coisa que não existe pena. Tem algumas, certo? Uma delas é não haverá pena salvo em caso de guerra declarada. Existe uma pena que é a exceção, que é a que tem casos de guerra, né? E a pena por morte. A pena por morte só pode acontecer com guerra. A teoria de duplo estatuto dos tratados de direitos humanos adotada pelo STF é por parte da doutrina consiste em... eu não sei o que é isso não, mas é interessante. Esse treco de duplo estatuto se chama conferir natureza constitucional aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos e dos respectivos membros e natureza supralegal a todos os demais anteriores ou posteriores à emenda constitucional que estabeleceu o rito do artigo 5 do 3 e que tenham sido aprovados pelo rito comum. Rito comum interessante. Próximo, direito constitucional dos orçamentos, 165 a 169. A Constituição Federal de 1988 prevê que os créditos especiais e extraordinários poderão ser reabertos nos limites associados e incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, quando o ato da sua autorização for promulgado nos últimos, desse aqui eu sei, 4 meses daquele exercício, porque é o final do ano. Só podem ir para o próximo ano se eles forem no final do ano, na última estação do ano, sabe? Daí, durante direito constitucional, medidas provisórias. As medidas adotadas são atos normativos de presidente da República, medida provisória, tá? Com força de lei, ressalvada a exceção constitucionalmente prevista na penal ordem e eficácia, caso não seja convertida em lei Congresso Nacional no prazo de, basicamente, depois que faz uma medida provisória, elas têm que ser vistas pelo Congresso Nacional. Daí, o treco para ela virar lei é, acho que era 120 dias, mas deixa eu ver. É 60 dias a resposta. Prorrogável uma vez por igual período, ou seja, 120 dias. Né? Interessante. Próximo, no que se refere aos direitos sociais, é correto afirmar que, nos casos de mais de 200 empregados, droga, comecei a ler estranho, né? Vamos ver aqui. A resposta certa era, né, tá valendo certo, né? Era a primeira. Mais de 200 empregados é assegurado a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes entendimento de direito com os empregadores. Tá. Mais de 200 tem que fazer uma associação, tá? Próximo. A depósito de uma comissão da Câmara dos Deputados convocar o ministro do Estado para prestar pessoalmente as informações sobre assunto previamente determinado, mas o convocado não comparecer, não justificar sua ausência, a Constituição Federal estabelece que ele vai receber a pena de crime de responsabilidade. Sua missão importará em crime de responsabilidade, era o enunciado da questão certa. Próximo, a respeito do Ministério Público, a Constituição Federal estabelece que, da UMP, se a instituição de não encaminhar a respectiva proposta de orçamento dentro de prazo estabelecido da lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites nela estipulados. Próximo, da responsabilidade do presidente. De acordo com o texto constitucional, o presidente da República verá suspenso nas suas funções de crime de responsabilidade após a instauração do processo. Daí, quem é do Poder Legislativo que faz processo contra o presidente da República? É o Senado Federal. Daí a resposta está aqui, tinha a Câmara, Congresso, STF e STJ. Talvez a pessoa pensaria que, já que é crime, ela pensaria que era o STJ ou o STF, mas não. Essas coisas aqui desse cara que está lá no teco do Poder Legislativo, né? Daí, nos tecos dos poderes legislativos, não é a Câmara do Congresso, que é o poder legislativo, não é a Câmara dos Deputados, que é uma das mesas, é o Senado Federal, que é a segunda mesa, né? Depois, próxima questão. Municípios da organização competentes, Suponha que a Câmara Municipal do município X, na início de maio, o presidente da referida Câmara Municipal gastou 75% de suas receitas de folha de pagamento, incluído o gasto de subsídio de seus vereadores. De acordo com a Constituição Federal, correto afirmar que, ou seja, nesse aqui você tinha que saber a quantidade percentual que é possível usar para gastos de folha de pagamento, certo? E constitui crime de responsabilidade porque ele passou do limite. O limite é 70%. Está escrito aqui na resposta assim: constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal gastar mais de 70% de receita da Câmara Municipal com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores.
Interessante. Próximo dos assuntos princípios fundamentais. Conforme dispõe a Constituição Federal, em relação aos princípios fundamentais, assinar a alternativa correta. Daí tem muitas coisas dos princípios fundamentais, né? Mas a resposta aqui era a República Federal do Brasil buscando a integração econômica, política, social e cultural entre os povos dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Isso aqui é um princípio fundamental do artigo 4 das Relações Internacionais, no parágrafo único, né? Esse aqui é interessante porque, já que está falando de princípios fundamentais, eu não achei que seria essa aqui, né? Mas essa tá certa, né? O conteúdo tá certo. Mas deixa eu ver os outros. São poderes da União, daí esse aqui falta os poderes, tá faltando poder, tá errado. O outro tá os valores sociais, daí ele fala que os valores sociais de trabalho são objetivos, mas esses aqui são fundamentos. Daí do poder e mando do povo, daí como é que ele é, daí fala como é que ele exerce o poder do povo. E ele fala eleitos indiretamente, isso está errado, são eleitos diretamente, né? Voto, né? Depois ele fala cidadania e soberania são princípios, mas isso é errado, né? São fundamentos. Basicamente eles ficaram. Tinha uma coisa certa, tinha coisas que faltavam e tinha umas coisas que eram coisas erradas, que eram diferentes do que estava dizendo o enuncio, dizendo, né? Bom, próxima questão, a respeito do mandato de segurança, o seu STF afirmou que é cabível nessa hipótese de que o regulamento tem efeito normativo genérico e por isso mesmo sem operatividade imediata. Não é cabível, acabei lendo o treco, mas vamos pular. O mandato de segurança não é cabível, o mandato de segurança contra atos que, tal qual lei, possuam dentro da abstração normativa. Normativa, interessante. Próxima questão, mescladas de MP. As funções de planejamento de organização e direção de controlar sintetizam a essência das atribuições administrativas de uma organização e permitem compreender como se desenvolvem as suas atividades, relacionando essas funções de características do MP, como atividades, né? Correto afirmar que a resposta é: a autonomia das funções administrativas é assegurada constitucionalmente ao Ministério Público. Autonomia de funções administrativas é interessante. Depois, uma de questão de FCC, da FCC de técnico judiciário. Tá. Tribunais regionais, Linneu é juiz federal titular de vara de competência mista e deve decidir acerca de sua competência com relação aos 3 processos que lhe forem distribuídos. O primeiro trata de causa de ação referente ao acidente de trabalho, no qual a entidade autárquica federal INSS figura como ré. O segundo se refere à causa de entre Estado, estrangeiro e município, e o terceiro versa sobre o crime contra a organização de trabalho. Com base na Constituição Federal, Linneu deve ter-se por incompetente. A resposta é incompetente mesmo. Linneu é incompetente para processar e julgar a primeira causa, competente para processar e julgar o segundo e a terceira causas. Basicamente, estava falando aqui de pessoas, já que ele é da vara mista, está falando aqui de que trabalhos ele pode fazer, certo? E parece que ele é incompetente. Interessante. Nem tinha, naquela não tinha nem ideia, né? Próximo, com relação à possibilidade dos atos processuais, a Constituição Federal estabelece que, deixa eu ver isso aqui, pode ser exigida quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Só não tem publicidade para proteger a intimidade e interesse social. Interessante. Depois, a Constituição Federal dispõe a respeito da contratação por tempo determinado no serviço público, que fica vedado todo e qualquer tipo de contratação temporária pela administração pública em todas as esferas do poder. Acabei lendo de novo o enunciado, mas a resposta é: a lei estabelecerá os casos para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Já que está falando de tempo determinado, isso aqui está certinho, né? A próxima questão é sobre o CNMP, que na verdade tem um pouquinho de chance de cair isso aqui, o Conselho Nacional de Ministério Público. Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Ministério Público e seu Conselho Nacional, o CNMP. Daí a resposta correta é: a Conselho Nacional de MP compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Para um mandato de 2 anos, admite-se uma recondução. Você viu que apareceu o Senado Federal aqui, que é o carinha do Poder Legislativo, por isso que tem chance disso aqui cair, tá? O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, 14 membros pelo Presidente. Depois de aprovado e escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Mas quem escolhe essas pessoas que podem ser nomeadas é o Senado Federal para um mandato de 2 anos admitida a recondução. E esses caras que trabalham no CNMP, Conselho Nacional, CNMP, MP, são de 2 anos. Né? O próximo, os termos da Constituição Federal.
são privativos brasileiros natos. Daí os cargos básicos de brasileiros natos são basicamente coisas que são pessoas que vão ter informações extremamente importantes para a segurança do país e pessoas de defesa, certo? Daí os presidentes primeiros são os presidentes dos poderes, também os vice-presidentes da república e os caras de defesa, basicamente, né? E acho que tem uns outros caras dos STF, dos poderes extras também. Bom, aqui era o ministro do STF, que é o poder maior, um ministro do STF, o STF é o poder maior legislativo, né? Quer dizer, o maior poder judiciário, daí o ministro deles, um cara da carreira diplomática, né? Um cara que vai ter informações sinistras e vai cooperação entre internacional, e o de oficial das Forças Armadas, que é os caras da defesa, certo? Basicamente é isso. Próxima questão. Nessa atribuição do presidente da República, assinale a alternativa correta quanto ao regramento do Constitucional estabelecido para o Poder Executivo Federal. Regramento Constitucional. Daí fala, compete privativamente ao presidente da República remeter mensagem. Mensagem é uma coisa do presidente da República, tá? E plano de governo para o Congresso Nacional para a concessão abertura de sessão legislativa. Próximo. Senado Federal é a última questão. Sobre as atribuições do Congresso Nacional e seus órgãos, assinale a alternativa correta. A questão dizia, a resposta era, comparativamente ao Senado Federal, aprovar previamente por voto secreto após a arguição de sessão secreta a escolha dos chefes da missão diplomática de caráter permanente. Interessante, né? Tchauzinho. O próximo conteúdo vai ser sobre regimento, quer dizer, vai ser sobre redação oficial.